Olá, tudo bem? Nessa questão a gente não vai ter uma ponte de Wheatstone como a gente conhece, tá? Que é a ponte de Wheatstone equilibrada. Nesse caso ela vai ser desequilibrada porque a multiplicação dos resistores contrários vai ser diferente, né? Esse aqui vai dar 100, aqui vai dar 400. E quando essa ponte está desequilibrada, a diferença de potencial aqui no meio não é zero. Quando ela é equilibrada, a diferença de potencial aqui é zero. Mas como ela não é a clássica, assim, que a gente estuda, aqui a diferença de potencial não vai ser zero. A gente vai ter que usar vários conceitos da eletrodinâmica para conseguir resolver essa questão. A primeira coisa que você precisa saber é que o voltímetro ele vai estar associado com um fio de resistência desprezível. Então, a corrente elétrica que passa aqui não vai ser como se a gente conectasse realmente um fio aqui no meio. Esse fio vai servir apenas para conectar o voltímetro e com isso ele consiga medir a diferença de potencial nesses pontos. Mas para a gente considerar o circuito em si, a gente considera como se esse fio aqui não existisse, tá? É como se não fossem postos, no caso aqui, em paralelo, tá bem? Então, esse ponto de potencial vai ser diferente desse ponto de potencial aqui, não vai ser o mesmo. Aí, para o circuito em si, a gente vai considerar essa parte de cima e essa parte de cima. Esse fio aqui em cima, que tem um total de 30 ohms, vai estar em paralelo com esse fio aqui embaixo, que também tem um total de 30 ohms. Quando a gente tem uma associação em paralelo, todos os nossos fios ficam com uma mesma diferença de potencial. E quando a gente tem uma associação em série, cada um dos resistores vai consumindo um determinado potencial, de tal forma que a soma de todos os potenciais tem que ser igual à diferença de potencial total no fio. Como assim? A diferença de potencial fornecida aqui é de 60 volts. Então, a gente pode dizer que desse lado aqui vai ser 60 volts e desse lado aqui fica 0 volts. Aí, então, né, como aqui é um fio, aqui também fica 60 volts e aqui fica 0 volts. Então, a partir desse ponto aqui, esses 60 volts vai servir tanto para esse resistor quanto para esse resistor. Então, essa diferença de potencial no fio aqui em cima vai ser 60 volts e aqui no fio aqui embaixo vai ser de 60 volts também. Uma vez que a gente entendeu isso, agora a gente vai entender como que é aqui entre esses resistores. O resistor de 10 está em série com o resistor de 20. E se esses resistores estão em série, então cada um deles vai consumir uma determinada diferença de potencial. Por exemplo, o de 10 ohms ele vai consumir uma determinada DDP, que depois a gente vai calcular. E o de 20 vai consumir uma outra DDP. E a soma das DDPs que cada um deles consome vai ter que ser igual a 60 volts, que é a diferença de potencial no fio todo, tá bem? Uma vez que a gente viu isso, a gente sabe que a diferença de potencial em cada fio vai ser de 60 volts e que cada um vai ter 30 ohms. Então, a gente consegue calcular a corrente elétrica que passa por cada um desses fios, pela fórmula clássica que a gente já conhece, U é igual a R vezes I. A diferença de potencial em cada um desses fios é de 60 volts, a resistência em cada um deles é de 30 ohms. 60 igual a 30 vezes I, 60 dividido para 30 é 2. Então, vai passar uma corrente elétrica de 2 A aqui e uma corrente elétrica de 2 A aqui também, totalizando uma corrente de 4 A aqui no circuito, né? Porque elas se juntam. Mas cada um deles vai receber uma corrente de 2 A. Então, isso significa que esse aqui vai receber uma corrente de 2 A e esse aqui vai receber uma corrente de 2 A. Para a gente calcular o potencial que cada um deles consome, a gente usa U igual a R vezes I também. Só que daí a gente faz localizado. A gente usa o valor da resistência que a gente quer descobrir, qual foi a DDP consumida, e o valor da corrente elétrica que passa por esse resistor específico. Então, se eu quero descobrir a DDP que esse resistor aqui consumiu, U é igual a resistência que é 10 vezes a corrente que é 2. É 20 volts. Então, desses 60 volts, esse resistor aqui ele consumiu 20 volts. Ou seja, dos 60 que tinha aqui, ele pegou 20 e vai sobrar 40. Logo, o potencial nesse ponto aqui em cima vai ser de 40 volts. Aqui embaixo, esse resistor de 20 ohms, ele vai receber uma corrente de 2 A. U é igual a 20 vezes 2, 40 volts. Então, dos 60 volts que existiam aqui, 40 volts vão ser consumidos nesse resistor aqui, sobrando só 20 volts, que depois vão ser consumidos por esse resistor aqui também.
Então, ó, nesse ponto aqui em cima eu vou ter 40 volts e nesse ponto aqui embaixo eu vou ter 20 volts. Ali a gente tem a representação de que o mais está aqui em cima e o menos, consequentemente, vai estar aqui embaixo. Então, como esse mais está aqui, esse valor aqui vai ganhar o sinal de mais, e como o menos está aqui, esse valor aqui vai ganhar o sinal de menos. E a DDP que vai existir aqui no voltímetro vai ser a soma desses potenciais. Então, ó, eu tenho 40 mais menos 20, que é o potencial que está aqui. O menos é só uma convenção, tá? Pra gente conseguir fazer essa diferença de potencial, e ele vai depender mais do caminho da corrente elétrica. Então, 40 mais menos 20 fica 40 menos 20, que é igual a 20 volts. E assim a gente tem que a diferença de potencial ali no voltímetro é de mais 20 volts, por causa desse sinalzinho. Mas, por exemplo, se fosse o mais aqui e o menos aqui, aí já ficaria mais 20 com menos 40, e daí sim daria menos 20 volts. Mas por causa da indicação do sinal, a gente tem que essa diferença de potencial no voltímetro é de mais 20 volts.